sobre vencendo os inimigos da fé. E foi bem interessante que, assim que a gente terminou de falar, o Espírito Santo me lembrou. E é como se eu ouvisse a minha mãe cantando quando eu era pequena. Eu não vou falar a minha idade, mas se você é um crente 30 a mais, eu vou desbloquear a sua memória com uma música do Asaf Borba. E ela falava assim: eu tenho em mim um canto de vitória, que foi escrito por Jesus na cruz, um canto lindo que mudou a história e que ao mundo de trevas trouxe luz. Amém? Eu fico feliz de ver várias pessoas cantando comigo, não é? Não sou só eu que sou 30 mais, quase 40, tá, gente? Na verdade, mas saltou essa música no meu coração na hora. E sabe, a palavra de Deus, ela deve saltar a todo momento na nossa vida, querido. Aquilo que foi depositado no bom depósito do nosso coração precisa subir quando nós falamos a respeito daquilo que é a palavra de Deus. E nessa música, ela fala que existe em mim um canto de vitória. Está falando que habita em mim, querido, a vida de Deus, o maior habita em mim. Amém? Sabe, por que nós estamos falando disso? Porque quando nós falamos sobre vencer inimigos, querido, nós precisamos saber onde é que nós estamos localizados. Nós precisamos saber e estar bem conscientes de onde é que nós estamos posicionados. E andar consciente dessa nossa natureza e da nossa realidade em Cristo muda tudo. Porque aí, queridos, eu vou viver o meu dia a dia sabendo que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Sabe, querido, a vida de fé não é algo distante, a vida de fé é a vida real. E o Senhor, Ele já nos habilitou para que vivêssemos essa vida pela sua palavra. Sabe, querido, se você nasceu de novo, assim como eu, o seu destino é o céu. E a verdade é que Deus, Ele não deseja que a gente desfrute das coisas do céu só lá no céu. Mas Ele quer que a gente prove um pouquinho de céu, um pedacinho de céu em cada área da nossa vida, todos os dias. E sabe, querida, à medida que a gente cresce nisso, nesse conhecimento, aquela vida sem graça, aquela vida pacata, aquele ser crente mais ou menos, não vai fazer mais parte do nosso estilo de vida. E a Bíblia, ela nos dá algumas pistas a respeito dessa vida que Deus deseja, desse pouquinho de céu que Ele tem para a gente todos os nossos dias. Textos muito conhecidos como João 10:10, a Bíblia diz: o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Sabe, vida em abundância só pode ser uma coisa boa. Amém? Em João 16:33, a Bíblia diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ele vinha falando de algumas coisas, ele fala: olha, eu já estou te antecipando para falar uma coisa, é para você ter paz em mim. No mundo, vocês vão ter aflição. No mundo vai existir circunstância, crente. Ei, mas você já tem a fé que vence o mundo. Amém? A palavra diz: tenha bom ânimo. Existe uma forma de você estar no mundo, mas não se comportar como o mundo. E ele diz: tenha bom ânimo. Então, é fato, querido, que a vida do crente não é um morango. Não é? A vida do crente não vai ser um mar de rosas o tempo todo. Mas sabe, querido, a vida do crente, ela precisa ser outro nível. É verdade que eu e você, independentemente das circunstâncias que se levantem, nós precisamos viver uma vida diferenciada daqueles que estamos no mundo. Afinal, estamos no mundo, mas não somos dele. É por isso que Jesus, Ele já veio falando dessas coisas para nós. E a palavra também nos lembra, lá em 2 Coríntios 2,14, nós sabemos: graças, porém, a Deus que em Cristo
porque vocês nasceram de novo, porque vocês estão nele, porque vocês estão posicionados em lugares mais altos, assentados com Cristo. Ele sempre vai conduzir vocês em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, a primeira convicção que nós precisamos ter quando falamos sobre vencer inimigos, queridos, é saber a nossa posição em Cristo. Porque ela nos localiza, você está comigo? E ela nos coloca no lugar que a gente precisa estar. É um lugar de vitória. É um lugar, querido, em que aquilo que está embaixo não pode ser mais forte do que a força que vem de cima. Amém? E a verdade é que eu e você muitas vezes precisamos, queridos, parar de nos subestimar. E precisamos enxergar e viver a vida e olhar para nós mesmos como Deus nos vê. E sabe, queridos, se estamos em Cristo, nós podemos declarar sobre a vida: eu estou nele, no amado, e nós podemos confessar todas as verdades que estão nas cartas para nós. Amém? Nós precisamos nos apropriar disso. E nós somos os responsáveis por tornar aquilo que é legal, vital, e responsáveis por gerar essa realidade na nossa vida. Mais conscientes da presença de Deus, mais conscientes de que a palavra dele é a verdade, porque fé é para a vida real. Agora, com os nossos olhos iluminados, nós podemos enxergar a vida e as circunstâncias, queridos, numa nova posição, de cima para baixo, olhando como Deus olha, enxergando as coisas como Deus enxerga. Amém? Você está comigo? Então, entender nossa posição torna claro de que lado nós estamos e de que time nós somos. Fala comigo: eu sou do time da fé. Eu sou do time de Deus. E quando nós estamos falando sobre vencer inimigos, isso é muito importante. De que lado nós estamos? Nós já estamos no lado, querido, de um time vencedor. Amém? Nós somos dos que creem. Fé sobrenatural, ela foi derramada, compartilhada conosco. Que tipo de fé é essa? É o tipo de fé, querido, que traz as coisas à existência. Que fé é essa? Aquela que eu creio com o meu coração e eu falo com a minha boca. Amém? Porque já nos foi dado, querido, por Deus, a propriedade de falarmos a sua palavra, falarmos aquilo que Ele pensa e vemos se manifestar na nossa vida aquilo que Ele deseja para nós. Amém, gente? Hebreus 11:1, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, se fé é certeza, se fé é convicção, você pode concordar comigo, querido, que tudo aquilo que é contrário à convicção, à certeza, não está no reino de Deus, não faz parte do time de Deus, não faz parte desse lado que a gente está. Como assim, Dadá? Vou te dar alguns exemplos práticos do nosso dia a dia. Dúvida, incredulidade, coisas que roubam a nossa paz diariamente, querido, da hora que acordamos, a hora que vamos dormir, e às vezes temos até dificuldade de pegar no sono, por causa de falta de paz. Aquilo que rouba a minha alegria, tudo aquilo que gera incerteza, medo, querido, ansiedade, medo do futuro, querendo controlar o que vai acontecer amanhã, querido, não tem parte do nosso reino, é coisa do inimigo. Sabe quando a gente ouvia falar das irmãs do coque que falava é coisa do inimigo? A gente precisa entender de que lado nós estamos. E precisamos ser rápidos na nossa vida, no nosso dia a dia, e aprendermos como identificar um inimigo. Então, o que é inimigo, gente? É tudo aquilo que milita contrário. É tudo aquilo, querido, que busca prejudicar outra coisa ou outra pessoa.
Então, o inimigo é tudo aquilo que milita em campo contrário. Nós estamos em Cristo, amém? Nós estamos no time vencedor, mas tem alguém que está no campo contrário. E de fato a Bíblia diz que o diabo, ele é quê? O nosso adversário. 1 Pedro 5:8, a Bíblia vai dizer assim para nós: olha, crente, você precisa ser sóbrio. Você precisa ser equilibrado. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele faz o quê? Ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Está falando de novo de lugar. Está falando, você está num lugar e o seu adversário está em outro, em derredor, buscando quem possa tragar. Então você precisa vigiar, você precisa ser um crente vigilante, sóbrio, sabendo, cuidando daquilo que Deus já te deu. Amém? Então, nós precisamos entender que fé é certeza, é convicção, e que nesse reino, no reino de Deus, a gente fala de confiança. A gente fala, querido, de segurança na palavra de Deus. Fé, querido, é crer no que Deus diz e agir à altura dessa revelação. Simples assim. Fé é confiar, é acreditar que aquilo que Deus diz é verdade. Então eu não vou arredar o pé, eu fico com o que Deus diz e ponto final. Amém? 2 Coríntios 4:18, a gente está falando alguns versículos para trazer fundamentação para nós. Ele vai dizer, não atentando nós, no nosso dia a dia, na vida prática, em tudo que nós fazemos, não atentamos nós nas coisas que se veem, mas naquelas que se não veem. No capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, o que ele está falando para mim e para você? Que fé independe dos sentidos naturais. Dos 5 sentidos naturais. Fé não tem nada a ver com isso. Fé é do coração. Andamos guiados pelo Espírito, andamos de acordo com a fé que foi repartida conosco, fazendo crescer, desenvolvendo a nossa salvação, amém, queridos? E não olhando para os nossos sentidos, por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que tenta esmagar a gente do lado de fora. Ei, querido, não é isso que norteia a nossa vida. O que norteia a nossa vida está bem aqui dentro do nosso espírito, do nosso coração. A verdade de Deus, a nossa verdadeira realidade, aquilo que deve guiar a nossa vida, está bem aqui dentro. Mas muitas vezes, andamos em ansiedade, muitas vezes preocupação tenta se instalar. Tem alguém aqui? Muitas vezes, querido, somos crentes murmuradores. Muitas vezes, quando chega alguma informação, o nosso pensamento, o nosso conhecimento natural, ele tende a duvidar da palavra de Deus. Do nada, medos se levantam, tentando nos aprisionar, tentando nos limitar na nossa vida. Por que, querido, que isso acontece? Porque nós começamos a dar muito mais atenção aos nossos sentidos do que para a palavra. Nós começamos a considerar muito mais aquilo que é natural do que é sobrenatural. E todas as vezes que nós atentamos mais para as circunstâncias, nós saímos da nossa posição de confiança na palavra. E eu vou falar uma coisa para você: sempre que a gente perde a confiança na palavra, alguma coisa desajusta. É ou não é verdade? Chega desajuste, gente, em áreas da nossa vida. Quando não, a gente não começa a afundar. E isso me faz lembrar de Pedro, porque Pedro era alguém assim, como eu e você, não é? Em Mateus 14, a Bíblia diz assim, versículo 27, nós vamos ler até o 32. A Bíblia vai dizer, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo. Olha aí, de novo, Jesus estava sempre falando, tem uma postura que você precisa ter interiormente.
Existe uma maneira que você precisa estar de pé interiormente, e essa posição de fé é tendo bom ânimo. E aí ele fala, sou eu, para os discípulos, não tem mais. Eles estavam com medo, quem é que está aí? Quem está vindo na nossa direção? E respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro falou, você está andando, eu quero andar também. E aí Jesus disse o quê? Vem, Pedro. Jesus deu uma palavra para ele, vem. E Pedro, descendo do barco, a Bíblia diz que ele afundou, querido. A Bíblia diz que Pedro andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então, quando Jesus libera uma palavra, Pedro anda sobre as águas. E ele vai indo na direção de Jesus. Porém, contudo, todavia, a Bíblia também fala que reparando Pedro na força do vento, ele teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então Pedro estava indo, Jesus tinha dado uma palavra, ele falou, vem Pedro, em mim é lugar de segurança. Vem Pedro, aquele que descansa à sombra do Onipotente. Ei Pedro, tem um lugar para você, vem, eu te dei um comando. Mas quando ele começa a considerar mais as circunstâncias, quando ele vê que os ventos estavam fortes, ele tira o olho de Jesus e ele começa a afundar. Mas é muito interessante que Jesus, querido, ele sempre está de braços abertos, amém? Deus é bom. E prontamente, quando ele fala, salva-me, Senhor, Jesus estende a mão, toma Pedro e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E sabe, a gente consegue enxergar o caráter de Deus, porque sempre que a gente precisar, sempre que a gente tirar os nossos olhos, querido, de Cristo e olhar para a circunstância, nosso Pai é tão bom, Ele fala, ei, eu estou aqui, eu te tomo pela mão. Mas Ele exorta Pedro, Ele fala, Pedro, homem de pequena fé, não foi para isso que eu te chamei não, Pedro. A sua fé, ela precisa ser firme, ela precisa ser crescente, ela precisa ser desenvolvida. Ô Pedro, você precisa ser um homem de grande fé, era para você ter chegado até o fim. Era para você ter completado, Pedro, o percurso. Por que você duvidou, Pedro? Eu estava bem aqui. Jesus lembra ele. Mas ele é tão bom que pega, põe Pedro no barco e ele faz o quê? Eu vou acabar com essa tempestade. Vem de novo que eu vou te dar uma nova chance. Vem de novo que comigo, seguindo os meus princípios, com a palavra, Pedro, você pode ter a vida que eu planejei para você. Amém, gente? E pensando na história de Pedro, eu fiquei pensando, né, que às vezes a gente é meio como um Pedrão. Não sei você, mas há umas 3 semanas... estava para começar as últimas avaliações do Bruno. Eu tenho um menino de 10 anos. E a gente estava no carro, de repente eu vi ele apreensivo, do nada. Começou a ficar quieto e eu falei, filho, o que está acontecendo? A gente que é pai sabe, não é? E eu falei, o que aconteceu? Ele falou, mãe, vai começar a prova. As provas do último semestre. E são as provas que têm mais capítulos, porque já são a segunda avaliação, né? E eu olhei para ele estava com uma cara de temor. É assim que acontece. Quando a gente começa a meditar no problema, é como se fosse criando um monstro para nós. E começa a chegar medo, preocupação, ansiedade, e aquilo que era uma situação fica um monstro gigante. E aí eu olhei para ele, eu falei, olha para mim, filho, olha aqui. Eu falei, você está se esquecendo daquilo que você já viveu. E eu falei isso porque, queridos, nos 2 semestres anteriores da escola, ele foi certificado como um dos melhores alunos da turma dele. E eu achei tão interessante que, assim como Pedro, quando a gente tira os nossos olhos da vitória, quando a gente se esquece dos lugares que Deus já nos levou, quando a gente se esquece das vitórias já obtidas, a gente se deixa ser presa fácil do medo. E a gente se esquece daquilo que Deus faz. E eu falei para ele, ei, olha para mim, levanta o rosto. Você é aquele menino que ganhou as melhores notas nos outros trimestres. Vai ser assim de novo, filho.
Ah, é muita coisa, ei, mas Deus te dá capacidade. Você está crescendo em sabedoria e graça, não só em estatura. Ah, filho, a sabedoria de Deus, à medida que você se esforça, está em você. Então se lembra, faz esse exercício comigo. Eu falei, lembra que você já venceu anteriormente? E aí, gente, ó, fazendo esse exercício, ele, ó, rostinho mudou. E sabe que muitas vezes eu e você, a gente precisa voltar para as nossas salas de troféu e lembrar aquilo que Deus já fez por nós. Ei, querido, se Deus já fez uma vez, Ele não mudou, Ele vai fazer novamente e de novo, e de novo, e de novo. Mas o nosso papel é confiar. O nosso papel é acreditar que aquilo que Ele diz é verdade. Nós precisamos ser rápidos em identificar um inimigo. E às vezes ele vai atuar aqui no nosso pensamento. E fazer o quê? Troca o pensamento errado pelo pensamento correto. E agarra as verdades de Deus, confiando em quem Ele é. O que é que Deus te prometeu? Sabe, quando Jesus vem, os discípulos olham para Ele, será que é um fantasma? Jesus fala aqui nessa passagem, sou eu. E nós precisamos, queridos, lembrar que nós somos filhos do eu sou. E Ele está sempre falando, sou eu aqui, o eu sou, aquele que pode todas as coisas. Sabe, querido, Ele é aquele que vai te lembrar, em 1 João 4,18, você não precisa ter medo, eu sou o verdadeiro amor. No amor não existe medo. Antes, o amor te amou, e esse perfeito amor, Ele lança fora todo medo. O medo, ele vai produzir tormento, mas aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ah, mas aquele que confia no amor é aperfeiçoado em Cristo Jesus. Amém? A gente também é lembrado em Mateus 6, 25 e 34, que o eu sou, Ele é o Deus de toda paz. Ele quer que a gente viva uma vida tranquila, segura nele, confiando nele. E Ele fala, olha, por isso vos digo em Mateus 6, 25 e 34, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, não se preocupa tanto com o seu corpo, com o que você precisa vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí no 34 ele vai falando outras coisas, e ele fala, portanto, não se inquieta pelo dia de amanhã. Todos os dias vão ter circunstâncias, o amanhã vai trazer seus cuidados, basta a cada dia o seu mal. Não fica se preocupando, olha para mim. E é muito importante, né, quando a gente entende isso, quando Jesus, Ele libera uma palavra, Ele fala, sou eu, o eu sou. Porque a palavra, gente, quando nós pensamos em palavra, ela expressa a personalidade de alguém. É ou não é? A gente tem o costume de dizer, essa pessoa é de palavra, eu posso confiar. Não é? Ou você fala, eu não confio, porque essa pessoa não tem palavra. A gente está falando, né, que o fato dela não ter palavra expressa algo da personalidade dela. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é a expressão de quem Deus é. Ela vai expressar o caráter de Deus para nós. Ela vai nos lembrar onde é que nós estamos, ela vai ser o nosso guia e o nosso manual da maneira como nós precisamos viver. E a nossa atitude com relação à palavra, é ela quem determina o lugar que Deus vai ocupar na nossa vida. Eu vou repetir para você. A nossa atitude com relação à palavra vai determinar o lugar que Deus ocupa em cada área da nossa vida. E isso é muito importante a gente analisar. Eu estou andando em fé ou estou andando em incredulidade? Deus está ocupando essa área da minha vida, porque às vezes a gente deixa Ele ser Senhor de uma área, mas tem outras que a gente gosta tanto de cuidar. É um caprichinho meu. Ele precisa ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. E sabe, querido, às vezes andamos em incredulidade, e nós sabemos que a incredulidade, ela pode existir de duas formas, não é? Incredulidade por não conhecer a palavra de Deus,
Pessoas que não conhecem a palavra porque nunca a ouviram. Qual que é o remédio para essa pessoa? Se expor à palavra, ao conhecimento de Deus. Então, se você deseja conhecer mais sobre Deus, faça o rema. Conhecimento vai chegar, luz, clareza, entendimento para coisas que você não conhece. Mas às vezes nós crentes estamos perecendo por um outro tipo de incredulidade, que é o quê? Desobediência à palavra de Deus. É quando eu e você já fomos informados, temos conhecimento, mas não nos deixamos ser persuadidos pela palavra. Eu até sei que Deus fala para eu não andar ansioso, mas sabe como é, né? Quando eu acordo e aí eu quero ter o controle, eu sou aquela pessoa que quer ter o controle, quer saber o que vai acontecer. Sabe, querido, se você não se deixar ser persuadido da palavra de Deus, eu vou te falar, você está andando em incredulidade. E isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma vida de fé. E a cura para esse tipo de incredulidade, se é que a gente pode falar assim, é simplesmente obediência. A palavra diz, obedecer é melhor. E eu quero te dizer, além de ser melhor, obedecer é uma decisão. É um passo que eu e você damos para mudar rotas, para mudar a direção da nossa vida. E olha, quando nós obedecemos, nós provamos daquilo que diz em Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, se me obedecerdes, você vai provar do melhor dessa terra. Vai ter um pedacinho de céu para você em cada área da sua vida aqui nessa terra. Agora, obedecer, confiar, é algo que nós decidimos ter. Nós aprendemos sobre Deus, aprendemos a sua palavra, sobre o seu amor, então nós decidimos se cremos ou não. E sabe, nessa manhã o Senhor tem reservado para nos lembrar, crer é o melhor negócio, obedecer a palavra, se submeter à palavra, ficar com aquilo que Deus diz é melhor, vai fazer você alcançar as promessas, vai fazer você provar do melhor de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, a gente falou de Pedro, quando ele não se atentou à palavra, mas eu quero falar para você também sobre Pedro em uma outra condição. E te lembrar que todas as vezes que nós nos atentamos para a palavra, nós estaremos em posição de vitória. Nós provaremos das bênçãos, dos benefícios e das promessas de Deus para a nossa vida. É isso que diz lá em Lucas 5, 1-7, vai falar do Pedrão de novo. Olha só. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus tinha ido, olhou, viu que eles tinham deixado a rede, não tinham pescado nada, foi, fez o que tinha que fazer, ensinou a palavra. Aí ele não deixou a situação como estava, ele deu uma oportunidade, ele falou, Pedro, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro ele responde assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Você não viu, quando você chegou, que aquela rede estava bem vazia? Nada apanhamos. Mas aí, querido, ele decidiu ficar debaixo de uma palavra. E ele diz para Jesus, mas eu não tinha pescado nada, Jesus. Eu já trabalhei a noite toda. A verdade é que eu estou bem cansado. E talvez ele estivesse frustrado. E talvez desânimo que estivesse chegando. E talvez ele tivesse querido murmurar. E talvez ele tivesse querido se preocupar. Porque o que vai ser do amanhã? Mas ele decidiu crer em Jesus. E ele fala, olha, nada eu peguei. Mas sob a tua palavra. Eu vou de novo, Jesus, lançarei as minhas redes. Eu acredito que você liberou a sua palavra. Eu acredito que a sua palavra é verdade para mim. E aí a Bíblia diz
que indo fazendo o que Jesus disse, apanharam grande quantidade de peixes, ao ponto de que era tanta bênção, era tanto peixe, que as redes se rompiam. Então eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Sabe, às vezes quando nós estamos no nosso conhecimento natural, quando estamos em áreas da nossa vida que a gente pensa ter, querido, toda a liderança, sabe, coisas que você sabe que você é bom, que você sabe quando vai dar resultado bom ou não, você é um profissional dessa área. Pedro também era um profissional de pesca, Jesus era marceneiro. Mas Pedro decidiu confiar na palavra do mestre. Ele falou: olha, Jesus, eu já usei tudo que eu sabia e não funcionou, mas sob sua palavra eu vou lançar as minhas redes. Ei, querido, não deu para ele, não deu para quem queria. Ele chamou: vem e vem aqui me ajudar, porque o que eu recebi eu preciso transbordar na vida de outros. Sabe, ficar na palavra, saber o lado que nós estamos, mantendo a nossa posição, é segurança e bênção para nós, mas é também um testemunho e bênção para a vida das outras pessoas que estão à nossa volta. Assim como Pedro, muitas vezes eu e você, nós precisamos esquecer as nossas razões. Às vezes nós precisamos, queridos, duvidar da dúvida. Será mesmo? Esquece o seu conhecimento natural. Esquece toda habilidade pensando que é só você. E confie na palavra. Não duvide, creia naquilo que Deus disse. E vai acontecer, a ponto de surpreender. Nesse caso, querida, a gente pode dizer que o inimigo de Pedro era o lamento, a escassez, o fracasso de um bom pescador voltar sem nada, né? Todo mundo esperando: aí Pedrão, era para voltar com tudo, ele poderia ter ficado lá. Mas porque ele confiou na palavra, ele venceu esses inimigos. O que é que precisa ser vencido na nossa vida? Na prática, assim, como Pedro no dia a dia. Porque às vezes a gente pensa em coisas tão grandes, mas tropeçamos naquelas coisinhas pequenas, querida. Não estamos nos treinando dia após dia naquilo que vai sustentar a gente quando chegar uma grande adversidade. Em vez de manter bom ânimo, muitas vezes estamos com o ânimo dobre. Para lá, para cá. Ora em cima, ora embaixo. Não, Dadá, que assim, acordei na bad, né? Sabe como é? Tem dia que a gente está assim. Ei, querido, seus sentidos vai ser assim sempre. Agora nós precisamos nos posicionar e não viver por aquilo que nós sentimos. Nós precisamos viver por fé. Acordou na bad, ei, você pode buscar alegria nas fontes de salvação. A palavra, ela tem a resposta para todas as áreas da nossa vida. Não, Dadá, é que está tão claro, eu estou vendo, o problema está aqui. Tudo bem, gente, saber do problema não significa que nós precisamos crer nele. Nós precisamos saber e continuar posicionados nesse lugar de vitória, crendo na palavra de Deus. Abraão, ele sabia da sua própria limitação. A Bíblia não diz que ele não sabia, mas a Bíblia diz que apesar de saber do seu corpo amortecido, ele ficou com a promessa, porque ele sabia que Deus era poderoso para cumprir cada uma das suas palavras. Amém, gente? Então saber da circunstância, saber do problema, sabe, não precisa fazer com que eu e você creia. Nós precisamos permanecer no nosso lugar de vitória, crendo naquilo que Deus diz. E nesse lugar, queridos, nós não nos deixamos ser vencidos pelo medo, pelo cansaço, pela preocupação, pela insegurança, pela baixa autoestima, pela tristeza. Sabe, nesse lugar nós mandamos embora tudo aquilo que é derrota. Nós permanecemos firmes. Charles Capps fala: o medo, ele ativa o diabo, a fé coloca Deus em cena.
Então, antes de você fazer uma confissão que entrou na sua mente, pergunte-se a si mesmo: quem disse isso? Qual é a fonte disso? Sabe, queridos, viver a vida de fé todos os dias é um posicionamento. Às vezes o pessoal fala: Dadá, você é animada, querida, é melhor assim. Porque às vezes eu acordo na bad, mas eu decido me posicionar. Quem disse isso? Por que eu estou acordando desse jeito? Quem disse que eu preciso passar o dia assim? Não, eu não dou ouvido. Eu não cedo para aquilo que está vindo para mim. Então, querido, se não estiver de acordo com a palavra, você sabe quem disse essas coisas. Se estiver no campo contrário, você sabe que é o diabo. Então, não fale o que vem como sugestão para sua mente. Fale a palavra. Amém, gente? Sabe, esse é o segredo de a gente continuamente viver uma vida de fé. Falar aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Eu estou vendo. Dadá, tem um bafo de incredulidade aqui. E sabe que muitas vezes, gente, esse bafo de incredulidade está aqui, perto da gente. De dúvida, de medo. Porque nós não estamos cuidando do que está bem debaixo do nosso nariz. E o nome disso é a nossa boca e a nossa língua. Nós precisamos nos posicionar. E mandar esse bafo de incredulidade, de medo, de ansiedade, de viver uma vida medíocre, de viver uma vida cansada, de viver uma vida derrotada, de achar que é normal viver todo dia desanimado. É normal, tá triste sempre. Ei, crente, não é não, normal é a gente viver feliz. Desfrutar da alegria de Deus independente. Lembra que a gente falou? Não é um mar de rosas, mas sempre haverá a alegria do Senhor, sempre haverá o amor do Senhor, sempre vai ter Jesus vindo na nossa direção e falando: sou eu, filho, vem. É uma decisão, amém, gente, de permanecer no bom combate da fé. Firmado, falando as mesmas coisas, cuidando para que o que está bem abaixo do nosso nariz não traga para a gente um ambiente de incredulidade, mas a nossa boca, ela professe fé. Amém, gente? E já que eu falei da música no início, eu vou terminar cantando para você também. E ela termina falando assim: eu tenho em mim um canto de alegria, porque eu estou na posição de vitória. Eu tenho em mim um canto de alegria. Senhor, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu decido me posicionar antes que eu veja, antes que eu sinta. Eu tenho em mim um canto de vitória, e isso muda tudo. Isso muda a maneira como eu vivo os meus dias, porque eu ando consciente da vitória, eu ando consciente da verdade, e independente daquilo que esteja acontecendo, os meus olhos estão fixos em Jesus. Amém. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor sempre. Parece que não vai dar certo, mas eu canto a fé, eu canto a vitória, eu falo a palavra. Existe em mim o tempo todo um hino de louvor. Existe em mim gratidão nos meus lábios, sempre saindo por aquilo que Deus é. Mas Ele ainda não fez, mas Ele é poderoso para fazer. Amém, gente? E é um canto que não é apenas de palavras, mas de vida e amor. Ele termina falando que testemunham a vitória do Senhor. Amém? Existe um canto de vitória na sua vida? Amém? Você recebeu alguma coisa nessa manhã? Glória a Deus, essa série está só começando. Tem muita coisa boa pela frente, e eu quero te indicar o combo desse mês, são 4 livros maravilhosos. Você sempre sabe da oportunidade que o Verbo Shop te dá de 50% de desconto. Meu Deus, esse Verbo Shop sempre com uma promoção tão grande. Sim, para abençoar você, para que você não hesite em ser enriquecido com aquilo que pode salvar a sua vida. Amém? Então, são 4 livros nesse combo de dezembro. O que é a fé, de Kenneth Hagin. Andando por fé, do mesmo autor. Uma vida de fé, de Smith Wigglesworth.
e O Espírito da Fé, de Mark Henkes. Não sei se você já leu, mas sabe, querido, um livro antigo, mas que precisa ser revisitado sempre. Se você ainda não tem, essa é a sua oportunidade. Amém? Deus te abençoe. Oh, glória a Deus, que palavra poderosa, irmãos. Quantos foram aqui acrescentados e edificados essa manhã? Amém, com as instruções que veio direto dos céus, por meio da nossa irmã Dadá. Louva a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, família bendita aqui na terra, tem acrescentado sobre nossas vidas. Mas para você que escutou e recebeu a palavra de Deus hoje, foi edificado, o Espírito Santo, eu tenho certeza que ministrou coisas profundas e importantes ao seu coração. Eu quero te fazer um convite, para você que nos visita,